Continuando nossas aulas sobre distribuições multivariadas, capítulo 3, nós acabamos de mencionar as distribuições elípticas e no caso particular, as distribuições esféricas, simétricas. Demos alguns exemplos falando das propriedades rapidamente, sem demonstração. E agora vamos falar um pouquinho da simulação, que é a última parte desse capítulo, a nossa última videoaula desse capítulo. Então, simulação de dados de distribuições multivariadas. Não pretendemos, obviamente, escrever todos os procedimentos aqui, é só para dar uma pincelada no assunto, né? Para que vocês entendam um pouquinho da parte teórica disso. E quiser ver mais detalhes, podem, como eu disse, assistir as videoaulas na outra playlist que eu tenho também gratuita, da estatística computacional, disponível no canal do YouTube. Tem um canal específico das distribuições multivariadas, tem um das univariadas e tem um da uniforme, que é uma das mais importantes, onde eu falo do método principal, que é o Mersenne-Twister, né? Então, em muitos trabalhos científicos, nos deparamos com a necessidade de simular dados de alguma distribuição de probabilidade. Eu, na minha pesquisa, faço isso toda hora, né? A todo momento. Porque, às vezes, a gente propõe testes e a avaliação analítica desses testes é muito difícil. Então, ou procedimento de estimação, é muito difícil avaliarmos isso, o desempenho disso aí. Se é bom, se é ruim, se está melhor do que um método pré-existente, etc. Então, como é que a gente avalia? Simulando nas condições normais, avaliando o desempenho desse teste e dos demais testes que a gente quer comparar. E aí, com isso, a simulação nos torna o trabalho mais fácil do ponto de vista teórico da coisa. Apesar de ser trabalhoso, é o que eu chamo de estatística sem lágrimas, porque você não vai penar em demonstrações muito difíceis, às vezes até mesmo impossível. Você chega num ponto que você não consegue solucionar. Talvez pela minha limitação, mas na maioria das vezes é impossível mesmo. Então, uma das soluções mais fáceis é caminhar para o lado da estatística computacional, simulando, né, para avaliar o desempenho dos testes e procedimentos de estimação. Então, entre outras situações, destacamos a validação de um modelo e a comparação de métodos de estimação e testes de hipótese. A geração de amostras aleatórias de distribuições multivariadas é uma tarefa um pouco mais difícil de ser realizada do que o caso de distribuições univariadas, né? Como afirma Johnson e Richard Johnson em 1987, perdão. Vamos apresentar e descrever alguns mecanismos que utilizamos em uma situação real para gerar dados de uma distribuição normal multivariada e de uma T multivariada. Então, vamos ficar nesses dois modelinhos básicos aí. Para gerar uma amostra aleatória do tamanho n de uma normal com vetor de médias μ com variância sigma, x1, x2, xn, cada um desses vetores um vetor p-dimensional, JS vetor aqui, na sua forma transposta, a JS uma observação amostral. Devemos realizar os seguintes procedimentos. Inicialmente, geramos um vetor aleatório, Z1, Z2, Zp, de uma distribuição normal com vetor de médias zero e matriz com variância de identidade, ou seja, geramos normais padrão independentes. Né? Então, a gente sabe se a covariância é identidade, então todas as covariâncias entre duas variáveis são todas nulas e a distribuição conjunta é normal, então nós sabemos que os componentes desse vetor são independentemente distribuídos, como a gente já provou isso no teorema anterior. Isso só vale para normal, né? Para T isso não é verdade, a gente não pode usar esse mecanismo para simular T. O mecanismo é um pouquinho diferente. Então, para gerar cada elemento desse vetor, utilizamos a transformação de Box-Miller. Então, que está no livro do Prez et al. De 92. Prez e colaboradores, 92. Numerical Recipes in Fortran. Não, em Fortran. Tem C em Fortran, em Pascal. Consideraremos duas variáveis aleatórias uniforme 1 e 2 e as seguintes transformações. Então, se nós tomarmos menos 2 ln de 1, que é a primeira realização dessa variável, e extrairmos a raiz quadrada, para a primeira variável, nós vamos obter o cosseno de 2π U2, que é o valor da variável 2. E para gerar a segunda realização da segunda variável,
seno de 2π/2. Então, multiplicamos isso por menos raiz de 2 da ln de 1, menos 2 da ln de 1 raiz, vezes cosseno, e menos raiz quadrada de menos 2 da ln de 1, vezes seno de 2π/2. Z1 e Z2 são duas realizações de variáveis aleatórias, Z1 e Z2 aqui, ó. Z1, qualquer variável aleatória, duas variáveis aleatórias, duas realizações de variáveis aleatórias, dois valores da variável aleatória independentemente distribuídos. Então, ao explicitarmos o 1 e o 2, vamos provar isso aqui. Nós temos o 1 e o 2. Então, o 1 aqui, eu posso pegar... veja como é que eu fiz aqui a transformação. Tomei o exponencial, né? Menos meio de Z1 mais Z2 ao quadrado. Então, se eu aqui pegar Z1 ao quadrado, aqui vai sumir a raiz quadrada, vai ficar cosseno ao quadrado disso, e aqui embaixo soma a raiz quadrada, vezes seno ao quadrado. Vou ter Z1, Z2 ao quadrado. Se eu colocar menos 2 ln de 1 em evidência, eu vou ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Vai dar 1. Então, eu vou ter Z1 ao quadrado mais Z2 ao quadrado é igual a menos 2 ln de 1. Então, se eu passar o menos meio, ou 2 dividindo para o outro lado, vou ter menos meio do Z1 ao quadrado mais Z2 ao quadrado. Tomar o exponencial de cada lado, eu vou ter o 1 igual a exponencial de menos meio de Z1 ao quadrado mais Z2 ao quadrado, que é o que nós achamos. Se eu dividir o Z2 pelo Z1, essa parte cancela, eu vou ter seno sobre cosseno, que é a tangente de 2π/2. Se eu aplicar a função arctangente e dividir por 1 sobre 2π, eu tenho essa expressão por 2. Então, facilmente eu faço isso. Então, se eu derivar o 1 em relação a Z1, o 1 em relação a Z2, são derivadas fáceis, porque é uma função exponencial, deriva o expoente, multiplica pela função, para cada caso, parcial de cada caso, em relação a Z1 em relação a Z2, depois derivar o 2 em relação à arctangente. A derivada da arctangente é a constante, a derivada da função que está aqui, dividido por 1 mais essa função ao quadrado. Então, 1 sobre 2π fica, derivada em relação a Z1 aqui fica menos Z2 sobre Z1 ao quadrado, que aparece Z2 sobre Z1 ao quadrado, aparece menos aqui, 1 mais a função que está aqui dentro ao quadrado. E em relação a Z2 é mais fácil, então 1 sobre 2π, em relação a Z2 dá 1 sobre Z1, que está aqui, 1 mais a função ao quadrado. Aí, achando o determinante dessa matriz 2×2, né, o determinante das derivadas parciais, como nós já vimos, é o jacobiano. Eu chego nisso aqui, menos 1 sobre raiz de 2π, elevado a menos meio de Z1 mais Z2 ao quadrado. Fatorando isso e pegando o valor absoluto, eu tenho que o jacobiano dessa transformação fica 1 sobre raiz de 2π, o valor absoluto, elevado a menos meio de Z1 ao quadrado, e vezes uma outra função que é 1 sobre raiz de 2π, elevado a menos meio de Z2 ao quadrado. E a densidade, então, de Z1 e Z2 é o valor absoluto jacobiano, vezes a densidade de 1 e o 2. 1 e o 2 é aquelas duas expressões complicadas que eu mostrei aqui. Mas quem que é a densidade de 1 e 2? São duas uniformes independentes. Então, ela vale 1. Qualquer que seja o valor de 1 e o 2, vale 1. Entre 0 e 1 e 0 e 1, vale 1. Então, o valor da densidade é 1. Então, só sobra a densidade jacobiana. Só sobra o valor absoluto jacobiano. Portanto, a densidade conjunta de Z1 e Z2 é esse produto aqui, que a gente reconhece claramente como produto de duas normais padrão independentes. Portanto, as variáveis Z1 e Z2, dado pela transformação obtida dessa forma, são variáveis normais independentes. Então, para cada duas uniformes que eu gerar, eu gero normais independentes. Se eu fizer isso até preencher o meu vetor Z, se P for par, né, 10, por exemplo, eu faço esse processo 5 vezes, porque eu vou gerar par de cada vez, independentes. Para cada par de uniforme dependente, eu tenho um par de normais independentes.
produto das densidades indica que os M e D2 são independentes e cada densidade é uma normal padrão. E, portanto, eu preencho o vetor. Se for ímpar, eu gero um número par, gero mais uma vez para completar o último, escolho qualquer um dos dois aleatoriamente, preencho o meu vetor. Então, fazendo isso, eu tenho um vetor de normais com média zero, covariância e identidade. E se a gente repetir isso várias vezes, n vezes, a gente vai ter a nossa amostra aleatória desse vetor. Então, dessa forma, utilizamos rotinas de computador, de calculadoras eletrônicas, para gerar cada passo duas variáveis aleatórias, utilizando a equação 1. Então, para obter as duas realizações de variáveis aleatórias normais 0, 1 independentes. No caso, a gente, quando faz essa simulação, a gente não usa diretamente aquela expressão, mas uma derivada dela, uma expressão, é a mesma expressão, mas obtido no computador de forma geométrica, gerando números uniformes no círculo unitário, mas que chama Polar Box Miller, mas que no fundo é a mesma coisa. Repetimos esse processo até obter os P componentes do Z iguais eu expliquei. E aí a gente tem o nosso vetor. Se a gente faz isso N vezes, a gente gera a nossa amostra inteira. A gente pode, eu vou passar antes de completar o processo todo, geração de normais com média mi e covariância sigma, aqui a gente está gerando só vetores normais com média zero e covariância identidade. São os casos independentes. Depois a gente transforma esses vetores em normais correlacionados, como a gente vai ver posteriormente. Então, alternativamente, a gente pode gerar uma realização de uma variável normal padrão utilizando o teorema fundamental da transformação de probabilidades, pelo qual, a partir de variáveis uniformes, obtemos realizações de variáveis de qualquer outra distribuição. A gente sabe que todo U é igual ao Fão da variável aleatória avaliado na variável aleatória. Portanto, se a gente inverter o Fão, a função de distribuição de probabilidade, nós temos a realização de uma variável aleatória com aquele Fão, ou seja, daquela distribuição. Se esse Fão for da normal, então aqui eu tenho o Fão da normal padrão. Então, se eu igualar U, a probabilidade acumulada de menos infinito até o ponto Z, eu vou obter esse φ menos 1 de U, né? Então, vou obter esse Z aqui, correspondente a essa integral, que vai dar uma área U que eu já conheço, porque foi uma realização dessa variável que eu gerei. Para cada U que eu gerar, usando φ menos 1 de U, a função inversa, função quantil, eu vou obter valores Z que são normais padrão independentes. Então, eu estou gerando variáveis aleatórias uniformes dependentes. E estou invertendo a função de distribuição da uniforme pelo teorema da probabilidade integral. Portanto, esse é um procedimento que a gente pode usar no R, o Q-norm, quantil da normal, do U. E eu posso gerar um vetor U já de uma vez e gerar um vetor Z do tamanho P que eu quero, com R unif aqui do tamanho P, Q-norm de R unif de P, argumento P, eu tenho um vetor Z P-dimensional de normais independentes. Então, nós, num caso, gerando uma por uma, repetimos esse processo P vezes até complementarmos todos os elementos do vetor Z. Para gerar uma realização de uma variável aleatória com distribuição normal, que essa normal aqui é com média zero e covariância de identidade. Como é que eu faço? Eu faço uma transformação linear. Como nós já vimos, eu multiplico pelo desvio padrão, entre aspas, sigma meia, equivalente no variável desvio padrão, e soma a média. Eu estou despadronizando os Z's. Com isso, eu tenho variáveis aleatórias X com essa distribuição, e dado que o Z tem normais padrão multivariado, né? P dimensional, com matriz de média zero e matriz de covariância igual a identidade. Então, nós fazemos a transformação linear da despadronização de cada valor de Z. Fazemos isso para os N vetores e nós temos a nossa amostra aleatória. Pulei dois dados. De acordo com o teorema das combinações lineares de X, X possuem distribuição normal multivariada, como a gente já provou lá atrás, né? Com média mi e covariância C. Se repetirmos esse processo N vezes, como eu acabei de falar, teremos a amostra aleatória pretendida. A gente pode, no lugar da sigma meio,
aqui na transformação, usar a decomposição de Cholesky, porque às vezes é mais barato computacionalmente calcular o Cholesky do que fatorar em alto valores e alto vetores para obter a sigma meio. Portanto, essa matriz aqui ó, tem que ser a triangular inferior. Se eu usar o R para obter Cholesky, eu tenho que pôr aqui na forma transposta, porque ele está com matriz triangular superior. Tá? Senão dá errado. Né? Você vai ter uma matriz triangular superior, aplica o teorema da combinação linear, você vai ver que a covariância aqui não vai fechar. Porque tem que ser a triangular inferior vezes a triangular superior. Quando eu uso Chol, né, de Cholesky, no R lá, então Chol, C-H-O-L, e abro o argumento da matriz sigma, ele vai me dar a matriz triangular superior, vai me dar essa transposta aqui. Para entrar aqui, então, que é a triangular superior, para entrar a triangular inferior, eu tenho que transpor. Então, cuidado ao utilizar o R se estiver fazendo com o fator Cholesky a transformação linear. Vamos agora apresentar a forma geral para realizarmos transformações de variáveis aleatórias p-dimensionais T multivariada da família elíptica simétrica, com Ni graus de verdade, parâmetros Mi e sigma. Então, a gente não pode fazer o mesmo procedimento, gerar T independentes e montar um vetor e depois fazer a transformação linear, porque a T, tendo covariância, uma T esférica desse tipo aqui, com vetor parâmetro de média, né, zero, e parâmetro de covariação e identidade, não será independentemente distribuído. Então, a gente não pode fazer isso. Então, qual é o caminho? Vou gerar um vetor Z com distribuição normal multivariada padrão, né, com média zero e covariância igual a identidade, que a gente já aprendeu. E a variável aleatória U com distribuição Q quadrado, com Ni graus de verdade. Então, a gente já sabe disso lá no caso univariado. Uma normal padrão dividido por uma raiz de Q quadrado sobre os graus de verdade é uma T de estudo. Aqui é a mesma coisa. O vetor Z dividido por a variável escalar U dividido pelos seus graus de verdade. Então, raiz de U sobre Ni. Passei a raiz de Ni para lá, que é uma divisão por fração. Então, raiz de Ni vezes Z, raiz de U, dá o vetor Y. Esse Y, sim, tem distribuição T multivariada esférica com Ni graus de verdade. Ou seja, é um vetor p-dimensional com média zero e parâmetro de covariação e identidade da T multivariada. Então, é a T esférica. Se eu quiser agora obter a T geral, né, da família elíptica, então eu faço a transformação linear despadronizando o vetor y, ou seja, pré-multiplicando pela sigma meio mais mi, porque nós já mostramos um teorema da transformação linear de distribuições esféricas, também é esférica ou elíptica, né? E cujas médias nós vimos lá, sigma meio vezes mi mais o b, né? Então, sigma meio vezes a média do y, que é zero, dá zero, mais mi. Então, o x terá a média mi. E covariância, sigma meio vezes a covariância do y, que é identidade, vezes sigma meio. Portanto, e vezes aquela quantidade que é parâmetro de covariação, vai ser isso aí, né? Vezes aquela quantidade, se for covariância, vezes aquele gama de gzinho que depende da função g. Então, o parâmetro de covariação vai ser sigma meio vezes sigma meio transposto, porque a covariância do y, o parâmetro de covariação do y é igual à identidade. Sigma meio vezes sigma meio dá sigma. Portanto, vai ter o parâmetro de covariação sigma. Portanto, vai atender a distribuição que nós estamos querendo. Então, a x vai ter a distribuição T elíptica com Ni graus de verdade, parâmetros mi e sigma. E se a gente repete esse processo, né, passo 2 e 3, n vezes, nós teremos a nossa amostra multivariada da T. Colocamos isso na forma de uma matriz de dados. Então, uma das dificuldades é nessa de obter n realizações de variáveis aleatórias Q quadrado. Essas realizações podem ser geradas a partir do teorema fundamental de transformação de probabilidades, e para isso precisamos de algoritmos para inverter a função de distribuição de Q quadrado, ou então utilizar os métodos de aceitação e rejeição do Preza et al. Lá. Podemos utilizar o programa R para isso. Então, no R, a gente simplesmente põe RXK, RK², e o número de observações e o parâmetro Ni que a gente quer. Nesse programa, todos os procedimentos
descritos nessa seção estão implementados e com um simples comando geramos as amostras pretendidas no R, né? Falando nesse programa R. E as principais referências que nós consultamos, o livro do Geary, Multivariate Statistical Analysis, é um livro excelente, 2004, a última edição que eu me lembro, né, que é a segunda edição. Johnson, Multivariate Statistical Simulation, não é o livro do Johnson Witcher, né, não é o mesmo Johnson, 1987, um livro muito bom, simulação de estatística. O Press e colaboradores, que fala das receitas numéricas em Fortran, como eu disse, a arte da computação científica, e o R, nós vamos, já tem uma versão mais nova, 2023, eu não atualizei aqui, então, R Team. Ok? Então, muito obrigado por assistirem, espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Na próxima aula já começaremos o novo capítulo, capítulo 4, um capítulo que nós vamos falar de distribuições de distâncias, vamos recomeçar de formas quadráticas. É um capítulo mais difícil, um pouquinho do ponto de vista teórico. Mas espero que vocês estejam gostando, o grau de dificuldade vai aumentando um pouquinho, depois decai novamente, né? Estabiliza num nível mais razoável. Mas agora ele vai aumentar um pouquinho no próximo capítulo. Mas espero que essas aulas tenham sido proveitosas para vocês até agora e que vocês fiquem estimulados a assistirem mais aulas que eu estou gravando aqui para disponibilizar para a comunidade científica. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima aula.